dia, queridos alunos. Nosso bom dia aí para a turma de Assunção. Nosso bom dia para a turma de São Luís do Piauí. Nosso bom dia para São João da Canabrava. Nosso bom dia aí para a turma também que está acompanhando pelo YouTube, né? O Gisele, né? Michele Moura, Viviane Mota. Nosso bom dia para vocês todos que estão acompanhando. E quem está acompanhando aí de Assunção, de São Luís, São João da Canabrava, professor, coloca aí o nome dos alunos para a gente, né? Que caso a gente precise aqui contar alguma historinha, arranjar alguns personagens, a gente inclui esses alunos como personagem da nossa aula também. E eu creio que os alunos não vão se importar de serem personagem de algumas historinhas que a gente pode contar. Nós estamos começando na nosso estudo, pessoal, uma nova fase do estudo nosso da contabilidade geral, tá? Nós vimos aí muita coisa já, né? Nós vimos vários relatórios, balanço, balancete, né? E vimos também as contas, vimos as teorias, né? Os CPCs, né? Muita coisa a gente viu, né? Agora nós vamos passar por uma nova fase que agora nós vamos começar a detalhar um pouco mais a respeito desses demonstrativos. Alguns deles, em algumas situações, nós apenas citamos as importâncias dele. Agora nós vamos estar aprofundando o nosso conhecimento e vamos conhecer hoje o fluxo de caixa e a demonstração de lucro prejuízo acumulado. Lembrando para vocês, pessoal, que essa nossa aula, ela não acaba hoje, tá? Esse assunto, ele é bastante denso e nós vamos trabalhar com vocês hoje e na próxima semana também. O roteiro da nossa aula está aí para vocês, a demonstração de fluxo de caixa e a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado. Nosso objetivo aí é que a gente possa saber, né, elaborar as demonstrações de fluxo de caixa, tanto no modelo direto como no modelo indireto, e entender as demonstrações de lucro ou prejuízo acumulado e como ela integra o balanço patrimonial e a DRE. Veja que nós já falamos de balanço patrimonial, falamos de DRE, e agora nós também ver esse fluxo de caixa e como é que ele se encaixa e como é que ele se integra a esses relatórios. E vamos compreender a variação dos fluxos econômicos dentro da DRE e os fluxos financeiros na demonstração de fluxo de caixa, né? E também nós vamos ver o que é um plano de contas e como ele funciona. Estão preparados para muita coisa mesmo? Então, vamos começar aqui? Olha aí. O nosso plano de contas dá origem ao balanço patrimonial e à DRE. Não é isso? Aqui com vocês, né? Tivemos aqui uma visita importante, aí tivemos que atender essa visita. Desculpem aí, né? Mas a gente está falando para vocês agora que nós vamos fazer uma integração, né? Dentro desse plano de contas que dá origem ao balanço patrimonial, a DRE. Nós já fizemos estudo tanto do balanço patrimonial como da DRE, não já? Já. Agora nós vamos fazer uma análise, começar a analisar. Opa, assim vermelho vai ficar ruim, né? Nós vamos começar a analisar a integração do balanço patrimonial, da DRE, e também fazer observações do plano de contas que dá origem tanto ao balanço patrimonial e às demonstrações de resultado do exercício. Veja, pessoal, agora nós estamos começando a juntar tudo isso. Opa, obrigado aí, São Luís. Bom dia aí para a turma de São Luís, né? Maria Rosa, José Welson, Viviane, Michele, Nádia, Gisele, Dawane também. Muito bom estar com vocês. Olha, queridos alunos, e querida professora aí de São Luís, né? Emanuela, não é isso? É isso mesmo? Volta aqui para a gente o chat aí. São Luís, aí é Emanuela mesmo? Não. É isso aí, a professora Emanuela? Eu sei que é Emanuela, mas eu quero saber de onde é que é Emanuela. Coloca aí para a gente, professora. Não? Mais, quero saber mais aí para cima. Aí, cadê? Mais um pouquinho.
Não, volta só o chat, só para ver, coisa rápida. Ah, tá bom. Então, professora, eu não estou lembrando bem o nome, acho que é Manuela mesmo aí de São Luís? Se não for, desculpe. Catiane Rocha, obrigado, Catiane. Olha só, a professora Manuela também, né, também está aí com a gente. Veja só, vocês prestem bem atenção direitinho nos assuntos que nós vamos estar colocando aqui para vocês. E tendo dúvidas, né, não deixe para depois. Pode arrastar para baixo. Então, vamos começar. Primeiro, aqui, ó, né? Nós temos aí que um plano de contas, não é isso? Pensamos lá num plano de contas, lembra que nós falamos as contas? Temos o nosso balanço patrimonial, e esse balanço patrimonial também nós temos a nossa DRE. Veja aí, plano de conta, balanço patrimonial e DRE. Pessoal, esse BP aqui, tá? Então, para a gente ter BP, balanço patrimonial. DRE é a demonstração de resultado do exercício, tá? Muitas coisas nós vamos utilizar as abreviações, tá bom? Então, vamos à frente e vamos começar a entender isso aí. O balanço patrimonial, né? Estamos dando um plano de contas, estabelecemos lá as contas do ativo, as contas do passivo, fizemos lá o nosso plano de contas, né? Relacionado ao nosso balanço patrimonial, não fizemos? E esse balanço patrimonial, nós tivemos as contas lá de receita e despesa, que vai dar as contas de receitas e despesas que vai dar para nós para fazer a DRE. Então, tivemos o plano de conta, listamos um monte de contas, e no balanço patrimonial, nós colocamos lá para vocês contas de ativo, sendo um ativo circulante, realizava a longo prazo e o total de ativo. No passivo, nós colocamos lá as obrigações de curto e longo prazo, passivo circulante, o exigível longo prazo, e colocamos também para vocês o patrimônio líquido, não é isso? E veja que aqui nós temos uma relação entre o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, a nossa DRE. Veja que na DRE, nós partimos aqui do nosso plano de contas, aqui, tanto do balanço patrimonial como das receitas e despesas, e trouxemos essas contas, classificando essas contas em ativo, passivo, e as contas de receitas e despesa também nós trouxemos aqui para elaborar nossa DRE, demonstração de resultado. E veja que esses demonstrativos, eles se relacionam, porque aqui nós temos uma conta, uma subconta dentro do patrimônio líquido que sofre influência da demonstração de resultado. Se o resultado é positivo, aumenta o patrimônio líquido. Se é negativo, diminui o patrimônio líquido. É isso? E assim, nós vamos começar a conversar com vocês nessa integração dessas demonstrações de contas. Veja que nós estudamos vários princípios e regras da contabilidade relacionadas ao balanço patrimonial e às demonstrações do resultado do exercício. Nós vimos que o balanço patrimonial é uma demonstração estática, é um retrato. Professor, o senhor é antigo, é do tempo do retrato? Ainda assim, né? Ainda lembro. Mas assim, imaginem a situação que vocês estão aí na sala de aula. Queridos alunos que têm celular, que está aí atuando, não é proibido para a gente aí, porque essa é uma parte experimental dentro da nossa aula, prática para vocês. Tirem uma selfie. Professor, eu já tirei muita selfie aqui na sala. Então você já tem uma selfie. E a selfie que vocês tiraram é exatamente o registro que vocês têm naquele exato momento em que vocês tiraram a selfie, não foi? Então, o balanço patrimonial para nós é como se fosse uma fotografia da empresa em determinado momento.
naquele momento em que acontece o levantamento do balanço ou que tiramos a nossa foto, nós temos o saldo de caixa, os saldos das duplicatas a receber, das ações, do contas a pagar, das máquinas, do capital e tudo que tem registrado. Veja só. Então, esse é um momento que acontece. E acontece o seguinte: quando nós elaboramos o nosso balanço patrimonial no próximo ano, estão lembrado que a gente coloca para vocês aqui, ó. Vamos voltar aqui para vocês. Lembra que a gente coloca para vocês aqui, ó, X0, X1? Os balanços patrimoniais, eles são elaborados em momentos, né? Ou a cada momento, a cada exercício que é feito. E isso, nós temos um saldo inicial de um ano, é o saldo final do ano anterior. Professor, estou entendendo esse negócio não. Como é que é o saldo inicial e é o saldo final? Me explica esse negócio direito aí, direito. Explica isso aí que eu não estou entendendo. Então, vamos compreender mais, exemplificando para vocês, para a gente aclarar essa ideia aí de saldo inicial e saldo final. Veja só, vamos analisar um balanço, né, de uma determinada empresa, cujo saldo inicial no período era de 200 mil em caixa. E o saldo final de 200 mil. Então, nós vamos saber, né, sabemos que a razão dessa variação é que temos aqui entre um saldo inicial de 200 e um saldo final de 300, nós temos uma variação, não é isso? Tivemos uma variação aqui, equivalente a 100 mil. Pessoal, eu botei assim 100 mil, mas é só mais valores hipotéticos, tá? Então, eu tenho aí um saldo inicial de 100 e um saldo final de 300. Eu vou mudar isso aqui, porque essa cor aqui não ficou muito legal aqui, não. Tá? Eu vou mudar aqui para botar. Então, aqui, ó, tivemos um saldo inicial. De novo. Tivemos um saldo inicial de 200 e um saldo final de 300. E aqui registramos uma variação de 100. Porém, eu não sei o que é essa variação. Eu sei que houve uma variação. Mas isso aqui nós temos, né? Duas posições. Então, nós sabemos que o nosso balanço, esse aqui não, esse aqui. Sabemos que o nosso balanço indica que temos saldo diferentes em datas diferentes. É o mesmo que vocês tiraram uma selfie, né, aí na sala, e amanhã vocês vão tirar uma selfie de novo. Claro, né? Hoje, tá? Estou com uma camisa, né? Não sei o quê. Como é que chama aqui? Riscada, tal. Né? Vocês também têm aí, estão com a camisa riscada, estão com uma camisa não sei o quê e tal, uma blusa tal, um vestido, uma calça. Tem aí. Amanhã vocês vão ter com outras características, né? Outras vestes, não é isso? Então, são diferentes. Então, nós temos saldos diferentes, em datas diferentes. Mas não sei o que acontece nesse meio. E essa variação que ocorre dos 100 mil é explicada pela demonstração do fluxo de caixa. Tá? Os balanços vão mostrar saldo inicial de 100, de 200 e saldo final de 300. Como é que nós vamos explicar isso? É lá, na nossa demonstração de fluxo de caixa, que vai dizer para a gente. Então, nós temos aqui, mostrando para vocês, um saldo de caixa no saldo inicial no ano X, saldo de caixa no ano X de 200, e um saldo de caixa final do ano X1, X mais 1, de 800. O restante aqui, pessoal, só para
é irrelevante para nós aqui, tá? Só para vocês entenderem isso aqui. Tá? Aqui nós estamos analisando só essa questão do caixa por enquanto. Tá? Então, vimos que o nosso balanço, aqui, nós temos que o saldo de um período acaba sendo o saldo do outro ano. Então vamos conhecer, aprofundar mesmo, e ver aqui. Nós tiramos a nossa fotografia hoje, vamos tirar a nossa fotografia amanhã. Mas acontece o seguinte, o que está acontecendo? Vamos pegar uma situação, do o medalhista, recordista mundial aí, de várias medalhas de ouro, nosso Usain Bolt. Então, nós vamos pegar aqui o nosso ativo, nosso balanço patrimonial, o ativo passivo no X1 e X2, e vamos compreender aí um processo de uma corrida. O que tem a ver esse negócio de corrida do Usain Bolt? Espera que vai ficar fácil para vocês entender essa questão do balanço patrimonial ser como se fosse uma fotografia da empresa. Imagine assim, vocês estão analisando um balanço patrimonial no momento em que Usain Bolt cruza a faixa final. Veja que todos esses atletas, eles partiram aqui de um ponto inicial, Um ponto inicial. Não partiram? Foi lá da largada. Não foi? Todos estavam na mesma posição, não estavam? Então, o nosso balanço patrimonial tinha lá 200 no mesmo. Estava lá, 200. E no meio, o que aconteceu? Teve atleta que pode ter caído, teve atleta que avançou, teve atleta não sei o quê, pode ter acontecido um monte de coisa, não pode? Pode. Então, vamos compreender um pouco mais. Deixa eu tirar essa largada aqui, para ficar melhor para vocês. Agora sim, imagine que eu tenha uma câmera ou uma filmadora para nós acompanhar todo o movimento durante a corrida. Aqui nesse momento eu tenho uma foto, eu tenho um balanço patrimonial, não é isso? Um BP. Cadê? Volta. Tem que tirar isso aqui. Tem aqui um balanço patrimonial. Beleza? É a nossa foto. Aqui. Registrando o Usain Bolt chegar. Mas entre a largada, até o final, aqui nós temos uma interrogação, não temos? O que aconteceu nesse período aqui? Muita coisa pode ter acontecido. E nós, nas empresas, nas organizações, nós que cuidamos da contabilidade, precisamos, e os usuários também precisam entender o que aconteceu nesse meio. E nós vamos começar a ver isso, essa dinâmica que ocorre, nessas demonstrações. A demonstração do resultado para nós é que vai dar para a gente informações a respeito dessa dinâmica entre os resultados ocorridos durante todo o período. Veja aqui só. Se nós estamos observando o total de vendas, ao longo do período, nós temos também um total de despesas, não temos? Claro. Se eu vendi um produto, eu tive um custo dessa mercadoria, não tive? Teve. E veja que essa posição, pessoal, ela não é uma situação estática, mas sim uma situação dinâmica, em que a todo momento nós vamos ter receitas e despesas, e lá no balanço patrimonial nós vamos ver apenas a soma. Nós vamos ver só o total.
Mas o que acontece durante esse período? Então vamos ver o nosso Wilson Bolden, partindo lá do início da largada. Veja lá, né? Olha aqui, ó. No momento da largada de Zimbaldo, ele ainda não largou. Aí aqui, ó, o balanço anterior, tá lá mostrando o momento da largada, durante o período que tá, olha aqui, correndo com outros atletas, fazendo uma curva, chegando ao final, a reta final, chegando na reta final, vencendo a corrida e comemorando. Veja que muitas coisas aconteceram no meio, Observem que aqui em dado momento, o Zimbaldo largou um pouco à frente. Aqui ele tem duas pessoas, olha aqui, um com a camiseta mais clara, azul claro, outro com a camiseta azul escuro, avermelhada, e aí nós temos pessoas já. E olha aqui, aquelas pessoas já não são mais as mesmas que a pessoa que estava ao lado esquerdo de Zimbaldo, era uma pessoa que estava usando uma camisa vermelha, e aqui já chegando na largada é uma pessoa que está com a camisa azul. E aquele que estava com a camisa vermelha, olha aqui, ele ficou lá para trás, chegando aqui lá na parte final, já não foi mais ele. Isso acontece também nas empresas, acontece. Temos vendedores que começaram vendendo muito bem, mas depois ele saiu, não sei o que e tal, um monte de coisa. Então, nós vamos ver agora o que está acontecendo em todo esse período. A verdade é que nós temos aí que a DRE, ela faz parte do balanço patrimonial, ou seja, na nossa matemática, está contida, está contida no balanço patrimonial. Então, nós temos aqui para vocês dizer que a DRE, ela está contida no balanço. Professor, o senhor não disse que DRE... Eu disse para vocês que DRE é um relatório e balanço patrimonial é outro relatório. Porém, a DRE, o resultado informado na DRE, ele se incorpora ao balanço patrimonial lá no patrimônio líquido, e isso explica a variação do nosso balanço patrimonial. Eita, professor, agora o senhor pegou pesado. Vamos supor que é o seguinte, eu tenho um balanço patrimonial, eu tenho aqui um BP, e que temos aqui um ativo, um passivo, tem aqui um PL, e aqui vamos supor que esse PL seja de 100, e lá na nossa DRE, nós temos lá uma receita de 120, uma despesa de 100, vamos botar até de vermelho, Eu tenho uma despesa aqui de 100, puxando aqui um saldo, nós vamos ter que esse saldo aqui é de 20. Opa, 20, vou botar azul porque vamos fazer aqui diferente, Aqui vai ser azul, vamos botar esse 100 aqui, receita de azul, também para ficar melhor, bem compreendido. Aqui nós temos 120, nosso saldo aqui ficou de 20, 100, 120 menos 100, aqui temos a nossa receita também, Temos aqui a nossa receita, menos a despesa, sobrou 20. Esse 20 aqui, pessoal, de resultado, essa conta, a DRE, não fica com saldo, Aí você vai pegar esse saldo aqui e você vai somar com esse 120, e agora o nosso PL vai passar a ser 120. Por isso que se diz que a DRE está contida no balanço, porque o resultado dela vai para o patrimônio líquido.
E também isso aqui, pessoal, nós vamos ter explicações aí também, né, dessa variação patrimonial, da conta caixa, duplicatas a receber, fornecedores, tem outras também, que influenciam aí também o balanço patrimonial. Mas nós vamos ver essa dinâmica aqui. Vamos dar exemplo para vocês dessa integração, né? Bastante grande. Pessoal, seguinte, né? Peraí, né? Temos aí a turma, né? Vamos lá, aqui, conversar um pouquinho aqui com vocês. Maria Rosa, José Wellington, Vivian, Michele, Nádia, Gisele, Daiane e nossa mediadora aí, Catiane Rocha. E as turmas aí de Assunção, São João da Canabrava, São Luís também, né? E as turmas que acompanham aí pelo YouTube, né, Sidney, né? Veja só, caso vocês tenham qualquer dúvida durante o que a gente está explicando, ou alguma curiosidade, não se acanhem a perguntar. Tá? Porque da nossa disciplina, da agora para frente, ela vai entrar num nível que a dúvida que ficar, vai ficar cada vez maior. Então não deixem para depois. Bom? Ajuda nós aí, tá, professora Catiane Rocha? Ajuda aí, caso os alunos não estejam compreendendo. E jogo aberto com eles mesmo. Tem dúvida? Pergunte. Tá? Não deixem para depois. Então vamos aqui ver uma maneira de um exemplo para vocês. Né? Eu vou pegar de uma maneira bastante simples, né, de uma situação do balanço patrimonial e vou admitir uma receita recebida e despesa paga também. Não estamos pegando aqui uma situação que vai ser alguma coisa que vai ser a prazo. Né? Vamos por parte, entendeu? Por parte. Trazendo novamente aqui para vocês o nosso balanço patrimonial. Lembra lá que tinha no X0 tinha 200 e terminou com 300 lá no X1? Nós tínhamos assim, não tínhamos? Caixa. E veja só, que essa... Aqui, eu botei um lucro diferente, né? Na outra lá, falei de centímetro. Veja só, que a empresa teve lá na sua DRE apurado um lucro... Vamos pegar. Verdinho. Um lucro de R$50. E vimos também que houve uma variação do ano X para o ano X1 de 100. Passamos a ter um lucro agora, um saldo no balanço patrimonial de 150. Observamos aqui. Opa, esse não. Esse aqui deixa aqui. Esse aqui vem aqui. Esse aqui vem aqui. Nós observamos uma variação de 100 aqui, não temos? Observamos aqui também uma variação de 100, não observamos? Lá no balanço, tá? Então, vamos então ver essa integração para que a gente possa ver, né? E aqui, pessoal, por meio da DRE, nós observamos aqui uma evolução de R$100 nesse balanço patrimonial. Tá? Essa evolução no caixa também ocorreu. Então, nós temos lá na nossa DRE, tivemos uma receita de vendas, aí colocando vendas à vista, tá? Não vou entrar no mérito de vendas a prazo agora não. Depois a gente começa a colocar outras questões. Então, tivemos lá vendas à vista de R$200, tivemos as despesas de R$100. Então, observamos que aqui tivemos um lucro. Vamos pegar o verdinho de novo? O verdinho. Tivemos aqui um lucro. Opa, não é essa. É essa de cá. Tivemos aqui, ó, um lucro de 100. Não tem? Observe lá no nosso balanço patrimonial que nós estávamos lá em o ano X, 50, e o ano X. E o ano X mais 1, com saldo de 100. Veja aqui, quando eu transferi esse resultado
de 100 lá na DRE, somamos esse resultado de R$100 com os 50. Tá? Olha aqui, pegamos os 50 daqui, pegamos os 100 daqui, somamos e obtivemos um resultado de 150. Perceberam, pessoal? Perceberam? E esse aumento aqui, como foi receita à vista, esses R$100 também veio lá para o caixa. Variação lá no caixa, olha lá. Não, vamos tirar aqui essa setinha aqui que está melhor aqui. Tá? Observem que eu tinha um saldo de 200, está aqui o nosso saldo de 200 lá no nosso caixa. Tivemos a receita de 270, está registrada aqui a nossa receita de 270. No nosso caixa também pagamos como despesa 170, que está aqui. A nossa despesa aqui de 170. Então, o nosso saldo final ficou de 300. Veja que aqui, ó, os 200 veio para cá e esse 300 ali. Integramos as contas, todas. Pergunto para vocês, está difícil compreender isso? Está difícil ou não? Professor, entendi nada não, professor. Deu um nó aqui que tá difícil. Vamos deixar esse aqui agora para vocês. Esse quadrinho aí para vocês agora, né? Para vocês verem tinhas pretas tudo. Botamos aqui um quadrinho para vocês com tudo ele completo, tá? Tá bom? Só para vocês pegarem esse quadro aqui, essa tela aqui, que está sem os rabiscos no meio, tá? Veja aqui que nesse exercício partimos de um balanço, aí tivemos, começamos a fazer o balanço, mas nós temos que fazer a nossa DRE, nós temos que ver o nosso fluxo de caixa para ver o que acontece. E o que gerou essa modificação aqui? E o que gerou essa modificação aqui? Variação no volume de vendas. E o que ocorreu nessa variação aqui também? O lucro. Está aqui o lucro. Vimos que está tudo integrado. Tudo integrado. DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, também. Professor, eu não estou entendendo esse negócio não. Essa aula de nossa não era para a gente fazer só fluxo de caixa? Mas acontece o seguinte. Se eu fosse explicar para vocês somente o fluxo de caixa, eu vou confessar para vocês, né? Eu não sou um camarada que gosta de esconder as coisas do entendimento. Poderia fazer aqui uma aula para vocês só falar sobre o fluxo de caixa, né? Vendas e tal, entra tanto de receita, tanto de despesa, tira despesa, tanto sei o quê, faz o fluxo de caixa, entra, pagou despesa, pagou impostos e tal. Muito bonito, no fim. Mas aí vocês sabem o que é fluxo de caixa. Mas como é que isso aí fica lá no balanço? Como é que eu vejo isso lá na DRE, na demonstração de resultado? Por isso a gente está trazendo para vocês de uma forma integrada, tá? Bom? Vamos avançar e aprofundar um pouco mais nosso entendimento, tá? Para vocês entenderem melhor. Vamos ver aqui um outro exemplo. Professor, agora sim, né? Eu já sei mais ou menos. Se eu explicar tudo de novo, vai ficar... Então vamos a um outro exemplo aqui para vocês. Para vocês verem um pouquinho mais.
Mas lembra, pessoal, esses nossos exemplos, nós sempre avançamos um pouquinho mais, tá? Então tá aí o nosso balanço patrimonial. Pum! Em X5. Né? Aqui eu tenho um balanço patrimonial, ó, de uma empresa em X5. Nós temos aí um total de ativo de 6 mil, um total de passivo de 6 mil, um saldo de caixa de 1.800, um patrimônio líquido de R$4.000. Temos aí um passivo de R$2.000, temos duplicatas a receber, 2.200, aí tem imobilizado de 2.000. Aqui já está começando a aparecer um balanço de uma empresa mesmo, né? Não está muito recortado. Aí então, partindo desse balanço, né, nós vimos aí agora, né, balanço X5, agora nós vamos ver para um balanço X6. Tá? Então, aqui, ó, vamos analisar aqui bem devagarzinho para vocês, né? Olha aqui, nós vamos partir, né, do princípio da independência absoluta, partindo do princípio da independência absoluta dos resultados do exercício, ou seja, o resultado de um exercício, ele encerra no final dele e não interfere com o resultado do outro exercício, tá? Então, nós vamos começar o ano X6, e aí nós vamos ter registro de novas despesas e receitas, partindo de X0, que o X0 é o nosso o quê? Aquele balanço que nós tivemos lá. Mostramos para vocês aqui, né? O X5. Tá entendendo? Olha aqui, ó, o nosso X5, partimos dele aqui. Tá bom? E aí nós tivemos em X6, tivemos algumas operações de receitas e despesas. Em X6 tivemos operações de receitas e despesas, sendo assim, olha, prestação de serviço a prazo, um valor de 5 mil. Professor, o senhor tinha falado isso? Mas a gente avança um pouquinho mais. Nós falamos da parte de à vista, então agora vamos colocar a prazo. Tivemos também que houve despesas pagas, então significa despesas à vista. Não falei que é a prazo. Despesa administrativa 1.000, despesa com venda 800 mil, financeiras 200 mil. Aí o professor, a gente bota valores grandes assim para também chamar bem a atenção, né? Ainda também em X6, a empresa recebeu 2.000 de duplicatas a receber, quer dizer, recebeu o ativo, né? Que vieram lá de 2005, de X1. Recebeu também 2.500 de duplicatas a receber, geradas também no mesmo 2006. Então, está recebendo coisas do ano passado e recebendo coisas desse ano. Pagou empréstimos de 1.500. Também fez uma provisão de imposto de renda na ordem de 25%, ou seja, 15%, a alíquota de 15%, mais o adicional de 10%. É isso? Aqui então, continuar com vocês nessa questão da integração do nosso balanço patrimonial. Veja só, né? Primeiro nós temos que ver o que? A nossa DRE, não tem aqui, ó, uma relação aqui, eu coloquei aqui, repeti para vocês aqui, uma letrinha pequenininha só para a gente lembrar, A, B, C, né? Isso aqui tudo, pessoal, tá aqui, ó, A, B, C, que nós já comentamos com vocês. Eu coloquei pequenininho aqui, então por isso vocês, não estou enxergando. Mas no slide anterior tá tudo isso aqui já
mostrado para vocês. Então, tá aqui. Vocês podem ver no slide anterior. Bom? Então, nosso DRE está lá. Nós não falamos aqui, ó, que teve receitas, despesas, né? Tá vendo? Teve aqui recebimento duplicata. Então, nós tivemos lá o nosso DRE, que tivemos lá. Houve prestação de serviço, lá no primeiro pontinho. Opa, volta aqui. Tivemos lá no primeiro pontinho, na letra A. Houve prestação de 5 mil. Nossa receita lá de 5 mil, está lá. Nós falamos também que tivemos despesas administrativas e despesas com vendas e despesas financeiras. Está aqui, as despesas. Despesa com vendas, despesa administrativa e despesas financeiras. Tá? Ok? Total, 2 mil de despesas. Lucro antes dos tributos, antes da tributação, lucro antes da tributação. Nós temos lá 5 mil, aqui, 5 mil menos os 2 mil, nós temos aqui, nós temos ali um lucro antes dos tributos de 3 mil, não tivemos? Tá lá. O imposto de renda aí, aqueles 5 mais 10 dá 25%. Então, 25% de 3 mil, nós temos aqui o imposto de renda 750. 3 mil menos 750, nós continuamos a ter um lucro líquido de 2.250. Fizemos a nossa DRE. É isso? Vamos fazer o seguinte, pessoal. O nosso tempo está no limite. Eu vou dar uma pausa rapidinho, só para vocês começarem a imaginar como é que está o nosso DRE para a gente avançar na integração com o balanço patrimonial e fluxo de caixa, tá? E rapidinho eu estou de volta com vocês.